Boa tarde, estamos começando mais um episódio do Legalmente Falando. Meu nome é Graziela Pereira. Eu sou a Rossana Gomes. Nós somos advogadas e hoje a gente vai debater um assunto que está muito em alta, que são os tratamentos de saúde, são as cirurgias e as filas de espera, né, Rô? Os direitos dos pacientes em geral, né? Que hoje está cada vez mais complicado aí para quem depende do SUS e também para quem depende do plano de saúde, né? Pois é, a Constituição nos fala, né, que todo mundo tem direito, né? A Constituição que nos traz tanta informação que deveria, na verdade, de ser acessível a todo mundo, né? Diz que todos deveriam ter direito à saúde. E o que acontece, Rô? Que hoje a gente tem tantos problemas, né? Uma coisa que é tão ampla e a gente vê tanta gente reclamando, tantas pessoas reclamando das dificuldades do acesso a tratamentos, a medicações que são prescritas e que mesmo assim o SUS, por exemplo, não fornece. Ou planos de saúde também não cumprem com as suas obrigações. É uma situação bem complicada, assim, que atualmente, e acho até que não é de hoje, né, gente, que se vem enfrentando, que é o problema da saúde pública, né? A Constituição realmente garante a saúde para todos os cidadãos, né? Mas, efetivamente, na prática, não é isso que acontece, né? Quem nunca viu falar de alguém que está na fila de espera por um tratamento, por uma cirurgia? E a gente não está falando de dias, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? As pessoas ficam anos esperando, às vezes Quando consegue esperar. Às vezes vem a falecer e não conseguem a cirurgia que precisam, e a família naquela angústia, tentando buscar recurso, toda a família envolvida. Exatamente, é o que mais adoecendo, acontece. Na verdade, toda a família, né? Porque Toda não a é só o paciente que está aguardando, é toda a família que está envolvida naquela situação, indo atrás, porque a família acaba não vivendo junto com aquela pessoa, né? Exatamente, dependendo da doença, né? Da situação da saúde, realmente, a família inteira adoece, né? E vamos falar primeiro, então, de medicações. O que acontece, assim, na fila do SUS, né? Tem pessoas que tem os medicamentos que são fornecidos pelo SUS, né? Mas tem medicações de alto custo que o SUS não fornece. Uhum. Né? E o que eu faço se eu preciso daquela medicação de alto custo? Qual é o primeiro passo para essas pessoas irem atrás, né, para encurtar esse caminho? Primeira coisa é tu tentar via SUS sempre, né? Eu tô falando de quem não tem plano de saúde, né? Uhum. Quem não tem plano de saúde, vai atrás no SUS. O SUS dando uma negativa, dizendo, olha, não forneço esse medicamento. Normalmente eles dizem, não está no rol da ANS, né? Uhum, que é de praxe. Não está no rol da ANS, né? Que é a Agência Nacional de Saúde. Mas, assim, o rol da ANS, ele é uma lista que ela não é taxativa, tá? Ela é exemplificativa. Certo. E com esse argumento, a gente consegue, então, judicialmente, o fornecimento dessas medicações, né? De alto custo. Tá. Mas daí a gente vamos lá. Pode perguntar. Da documentação, porque quando a gente está no meio dessa situação, as pessoas, a dúvida das pessoas normalmente é o quê? Que documento, o que eu peço para o médico, como é que eu explico, o que eu falo. Porque a gente sabe que quando a gente está na frente de um médico, ele é autoridade naquilo, a gente não vai questionar ele. A gente vai, né, vai acreditar no que ele está nos falando. Sim. E vai se submeter àquilo. Então, qual é, eu acho que a informação mais importante, assim, para dar para as pessoas no geral, assim, como se posicionar, como se portar, né, na frente de um médico para solicitar a documentação correta, que eu acho que, assim, é uma dificuldade que as pessoas têm. Porque elas não têm a obrigação de terem esse conhecimento, óbvio que não, né? E se elas não têm... Se fosse dar uma informação, assim, mais objetiva, qual era a dica que tu daria? Olha, eu diria o seguinte. Foi no SUS, o SUS não forneceu aquela medicação. Seja qual for a justificativa, né? Não tá no rol da ANS... não tá na lista, não sei do que lá, enfim. Não forneceu. Se você tem uma prescrição médica, ninguém melhor que o seu médico para saber o que você precisa. O relatório do médico, ele é soberano. O relatório do médico é o que vai dizer o que você precisa, né? Então, se o médico está dizendo que tu precisa de determinado medicamento, o Estado tem que cumprir, né? Se a saúde é um direito de todos. Então, o Estado tem que cumprir. O que é importante, assim, se você for buscar isso judicialmente, né? Existe o laudo médico, existe o atestado médico e existe o relatório médico. O relatório médico
é o documento mais completo. E é dele que a gente precisa para pedir essa medicação de alto Porque custo. todas as informações do paciente vão constar ali. Todas as informações. Vai ter a Todas as qualificação, consultas. toda a evolução médica, né? Vai ter ali fulano de tal, CPF tal, né? As consultas, os retornos, Isso, se o teve diagnóstico alta. dele ali, né? Diagnóstico tal. Vai ter o CID da doença, né? Vai dizer, olha, iniciou o tratamento na época tal, desenvolveu de tal forma, atualmente está assim. Agora, me lembrei de uma coisa. Por isso que é importante, quando um familiar vai numa consulta, mesmo que ela tenha conhecimento, né? É importante, daqui a pouco, levar alguém junto, né? Para orientar, para ficar par dessa documentação, para pedir o maior número de informações para constar ali, porque a gente não sabe se no dia de amanhã essa pessoa não vai precisar, né? Exatamente. E muitas vezes, quando a pessoa precisa e não tem, ela tem que ir atrás. Porque de nada adianta você entrar com um processo judicial sem o relatório médico, né? Nesse relatório ainda tem que constar, se o paciente não fizer uso dessa medicação, o quadro pode evoluir de tal forma, né? Até porque a gente tem que pensar no seguinte, que quem vai olhar essa documentação vai ser um juiz que ele não tem conhecimento médico, então ele não tem obrigação de saber da área que não é dele. Então, quanto mais documentos a gente levar para esse processo, mais informações, mais detalhes, mais fácil fica de conseguir a medicação, né? O tratamento, seja o que for. Então, assim, o relatório médico ele tem que ser o mais completo possível. O mais completo possível, com todas as informações que eu falei e com o que mais o médico achar necessário, né? Mas isso que eu falei é extremamente importante, não pode faltar. Tem que ter todas essas informações, né? Junto com a negativa do SUS, né? O mesmo acontece para o plano de saúde, né? O plano de saúde, ele não tem que cobrir só internação e consultas e exames. Não, ele tem que também fornecer medicação. E é uma informação importante, porque normalmente o pessoal paga o plano de saúde, recebe a negativa, ok, esse aqui, o que a gente mais escuta, não, isso aqui meu plano não cobre, tudo bem, vou lá e pago. E aceita essa informação, não vai atrás. Não vai atrás. Não vai atrás, porque acha que é aquilo ali mesmo. Que aquilo acaba é normal, que aquilo é o normal, é o correto. Acaba desembolsando um valor que não deveria desembolsar, porque não tem o conhecimento. Então, fica um alerta aqui para as pessoas que têm o plano de saúde. Então, fiquem bem atentos quando receberem uma negativa. Do plano de saúde Do plano também. de saúde. Tenha certeza se realmente não é o caso de cobrar do plano, né? Essa prestação de serviço. Exatamente. Vamos lá. E o procedimento para acelerar essas filas de atendimento? Bom, quem está na fila do SUS e tem uma prescrição médica, que é uma cirurgia ou uma medicação indispensável, que é caso de urgência ou emergência, pode pedir judicialmente que vai conseguir. Vai conseguir. Com um relatório médico. Exatamente. Nós pedimos em sede de liminar, que é um pedido de urgência, né? Que está demonstrado pelo relatório médico. No relatório médico consta a importância desse fornecimento ser rápido, né? E a saúde não pode esperar, né? Muitas vezes a saúde não pode esperar. Normalmente não, a saúde tá no topo das urgências, né? E assim, o pedido de urgência, esse pedido liminar que é feito judicialmente, normalmente ele é determinado pelo juiz para que o plano de saúde ou o SUS cumpra essa ordem judicial em horas. Libere o medicamento em 48 horas, em 24 horas. Sob pena de? Sob pena de multa. De multa. Isso é importante, gente. Então, não fiquem com receio de entrar com o processo achando que vai demorar. Mas e se o médico negar a gente? Não. Vai ter penalidade. Não, pode até não cumprir de forma imediata, mas vai ter uma penalidade e esse médico ou o plano, enfim, vai acabar cumprindo porque vai doer no bolso de alguém. Exatamente. Né? E se não cumprir, vão pagar multa. E aí é quando entra o advogado para cobrar que isso efetivamente ocorra, né? Só se o juiz não cumpriram, vão ter que pagar multa. Vão pagar uma multa bem salgada. Então, assim, é a forma de compelir o plano ou o SUS a cumprir a ordem judicial, né? É a multa. Então, quem tá na fila do SUS esperando muito tempo e é alguma coisa urgente, tendo isso no relatório médico, vai conseguir via judicial. Tá? Agora, tu falando disso da questão da via judicial,
eu percebo que muitas vezes as pessoas elas estão nesse processo de autorização de exame, autorização para receber medicação, tratamento de saúde, enfim. E as pessoas descansam nessa fila, né? Descansam porque a gente está acostumado culturalmente a acreditar que a saúde é demorada mesmo, é isso aí, tá tudo certo, demora, né? Então, como é importante, né, a busca desde o início, desde a primeira consulta, teve o primeiro diagnóstico, de já ir atrás dessas documentações, de encaminhamento e das pessoas procurarem saber como que tá essa fila de espera, né? Para não ficar naquela conversa, não, mas é daqui 2 meses, é daqui 3 meses, porque vai passando, né? Passa mês, entra mês, sai mês, e a vida da pessoa tá passando. E a saúde ficando cada vez mais debilitada. Cada vez debilitada, exato. E por isso, né, essa questão até da rede de apoio, né, da pessoa de quem tá passando por um problema de saúde. Sim, porque, é bem importante. Né? É bem importante. E assim, gente, eu até posso trazer alguns casos concretos, assim, que eu já vi, assim, e é muito difícil. A gente não tem, graças a Deus, quem não tem uma doença, né, na família ou não passa por um diagnóstico mais urgente, assim, a gente tem mesmo que agradecer todos os dias, porque quando a gente vê o que as pessoas estão enfrentando. E eu vou trazer um caso concreto de uma paciente, de uma cliente, né? Que, não sei, até acho que ela pode estar nos assistindo. É uma cliente que a gente se encontrou por acaso, assim. Ela é portadora de câncer, né? E ela vinha recebendo uma medicação pelo SUS. Ela não tinha plano de saúde. E ela vinha recebendo a medicação dela pelo SUS, normalmente. Desde o início do tratamento. Desde o início do tratamento. Do diagnóstico. Prescrito pelo médico dela, né? Pediu para o SUS e o SUS forneceu. E a doença veio ali se mantendo estável, regredindo um pouco, né? Ela vinha se mantendo bem. De uma hora para outra, o SUS disse, não, eu não vou mais te fornecer essa medicação. Vou te dar outra aqui, ó, se tu quiser. O que acontece? Essa outra provavelmente é mais barata para o SUS, né? Provavelmente é mais barata. E aí, quer, não quer, corre atrás, faz o que tu achar que tem que fazer. E a fórmula não é a mesma, né? Não tem nada a ver. Não é a mesma. Não tem nada a ver. Isso Nem é recomendado pro tipo de câncer que ela tem. Aí é que tá. Daí entra naquela situação que a gente tava falando, do paciente ficar de novo na mão do médico, né? Ficar na mão do sistema, né? Porque o médico vai lá e diz que precisa de determinada medicação. Essa medicação nem tem no Brasil, ela vem de fora. Poxa, se ela precisa receber de fora, é porque pro caso dela, aquela medicação vai ser melhor. Claro. Vai ser melhor. E daí vem, então o Estado diz, não, mas tem uma genérica, tem essa aqui tu pode usar. E quem melhor que o médico para prescrever o que o paciente precisa? Exato. Então fica um alerta de novo aqui, para que as pessoas recebam, fiquem atentas quando receberem esse tipo de oferta, né? Contestem, questionem. Vá em busca de informação para saber se realmente aquilo ali vai fazer sentido ou não. Porque se a medicação tá fazendo efeito, tá dando certo pro tratamento, né, tem que manter, tem que não manter, tem que trocar, né? Tem que manter. Ninguém melhor do que o teu médico, né, pra Nesse dizer caso isso. dela, ela teve que ingressar via judicial, né? Porque o Estado simplesmente lavou as mãos e disse, ó, tá aqui, eu tenho essa outra se tu quiser. E essa que tu vinha, que é a que o médico prescreveu pra ti, a gente não vai mais te fornecer. Né? Uma pessoa com câncer. Acabou, esgotou. Que já tá num estado emocional complicado, né? De enfrentar a doença, né? Por si só. Mas essa moça, ela é muito determinada, ela é muito... Ela pensa muito positivo, assim, sabe? Ontem, eu acho Confia, tem fé. Que a gente comentou, assim, eu achei muito bonito que ela disse assim, eu me nego a morrer, eu não vou morrer. Tá certo. E tá certo. E tá indo atrás, e claro, fazendo vaquinha. E enfim. ela é jovem, né? Ela é jovem. Ela é super jovem, né? Jovem, tem uma filha pequena. E assim, eu fico muito feliz de ver a maneira como ela tá encarando essas dificuldades. Às vezes eu me coloco no lugar e penso, será que eu ia agir dessa forma? Eu não sei. Porque não deve ser nada fácil. Mas é aí que tá. Por isso que a gente fala, né, sempre da questão da rede de apoio, né? Sim. Como faz diferença, certeza. como faz falta. Então, quando a gente tiver um familiar, né, a gente deveria ter esse olhar, assim, mais cuidadoso, né? Porque, principalmente na situação, né, do câncer, né, que é uma doença, né, horrorosa, que vem
que aumentando cada vez mais os casos, né? Cada vez mais. E no caso dela, nós pedimos, então, via judicial, o quê? Entramos com um processo contra o SUS, né? Contra o Estado, município, enfim. E solicitamos a medicação que ela vinha fazendo uso e que foi prescrita pelo médico dela. A mesma fórmula. A mesma fórmula. Porque esse plano B não é o que o médico mandou, né? Oh, e me diz uma coisa, além dessa questão das medicações, esses processos, os tribunais vêm dando alguma coisa em relação a danos morais também nesses processos? Sim. O que acontece, tá? Nós entramos com o pedido para que seja restabelecido o tratamento dela. Nesse caso, vou dar esse caso concreto, tá? Para que seja restabelecido essa medicação. E com a negativa, como a saúde é um direito de todos, segundo a Constituição Federal, eles não podem negar. Certo. Concorda? Certo. Não podem negar. Então, pela negativa de acesso ao medicamento, de acesso à saúde, é cabível o pedido de danos morais. É cabível, sim, com certeza. Tá certo. Então, e mais uma informação importante. Mesma coisa para qualquer tipo de cirurgia. Também tive uma senhora lá que estava com um problema na coluna, cirurgia custava 30 mil reais. Agora eu lembrei que a gente tem uma amiga nossa, né? Que passou por uma situação de uma negativa de uma reparadora, né? Sim, de uma situação de uma... Sim. Fez a bariátrica com plano de saúde, foi solicitar a reparação, né? A retirada da pele, né? Isso aí. Do excesso. E o plano negou. Então, vamos falar sobre as obrigações do plano nesse tipo de situação. Cirurgias reparadoras. As cirurgias reparadoras, que a grande maioria das pessoas provavelmente também não tem esse conhecimento. Acham que porque é uma questão estética, que é só estética. E muitas vezes não é, né? Não é. Normalmente não é. Bom, em relação às cirurgias reparadoras, que é o caso dessa nossa amiga, que eu sei de quem você está falando, o que acontece? O plano, quando tu faz, no caso dela, ela fez a cirurgia bariátrica pelo plano de saúde. O plano de saúde cobre a cirurgia somente da barriga, né, do abdômen ali, que normalmente é onde fica mais pele. Mas tem muita gente que fica com pele sobrando. Braços, pernas, não vai emagrecer no seio, não vai emagrecer só na barriga. Enfim, né? E é possível, sim, pedir a reparadora, que o plano cubra, né? A cirurgia de reparação. A cirurgia de reparação total, de onde o médico achar que é necessário, né? E nós não estamos falando de estética, não é, Grazi? Sim. Nós não estamos falando de estética. Se o médico achar que é saudável para aquele paciente prescrever isso... Porque pensem comigo, e isso eu vou dizer mais, né? Uma pessoa que perde aí 50 quilos numa dieta. Uma dieta rigorosa. Fiz uma dieta em casa por conta... Não fiz bariátrica. Não fiz Perdi bariátrica. ali 50 quilos. Também tem direito à cirurgia reparadora. Se empenhe. Olha, quem tá tentando perder peso, continua se empenhando. E olha, que tem uma solução ainda. Tem, porque... Porque as pessoas não sabem disso. Não sabem. Porque como eu emagreci por conta própria, né, perdi aquela quantidade de quilos, fiquei com excesso de pele, a responsabilidade é minha. Se o médico te encaminhar para cirurgia reparadora, para retirada de pele, sim, o plano tem que cobrir, sim. Esses dias eu vi um vídeo muito engraçado. Porque, assim, engraçada maneira de falar, né? Porque, assim, era uma moça que mostrou ela com uma bermuda jeans, assim, a barriga, e ela mexia na barriga, assim, gordinha. E depois mostrou ela com a mesma bermuda jeans, assim, e aquele monte de pele. Gente, tu olha para aquilo ali, tu entende que uma pessoa não pode viver com aquele monte de pele. Claro que não. Não é saudável, não é higiênico. Não tem como tu viver. Psicologicamente também não, porque afeta todo o sistema. Né? Então, assim, cirurgia reparadora nem sempre ela é prescrita só em caso de bariátrica. Não, ela também é prescrita quando tem muita perda de peso. Não precisa ser só com cirurgia. Tá certo. A nossa amiga foi com cirurgia, né? Até ela ficou da gente sentar pra conversar, ainda não apareceu. Mas ela vai... Porque, na verdade, tá faltando a negativa até do próprio plano, né? Isso aí. Tá. E vamos falar sobre o que fazer no caso de demora excessiva, né? Na questão das reclamações, ouvidorias, liga para a ouvidoria do SUS. Pode ligar para a ouvidoria do SUS, mas de forma efetiva, assim, a gente não vê muito resultado, né? Porque o que acontece? O SUS tem uma grande demanda,
né? Tem muita gente na fila do SUS. Então, assim, se tu me perguntar quem vai passar na frente, quem for buscar a via judicial e quem tiver um diagnóstico de urgência e emergência. Sim. Esses vão passar na frente. Sempre. Vai chegar idoso, vai chegar criança, vai chegar... Tudo que a gente pode imaginar. Qual é né? a prioridade? E como é que o SUS vai dar prioridade para um e não vai dar para outro, né? Certo. Então, tu tendo um diagnóstico de urgência e de emergência, com certeza tu vai passar na frente. E se tu entrar via judicial, então, infelizmente, o sistema, como se diz, né? Ele acaba funcionando dessa forma. Tá, Rô, e quando é que um plano de saúde pode negar um tratamento? Quais são as situações? Se eu te disser... Olha, são as mais diversas situações que o plano pode negar um tratamento, tá? A gente vê muito caso de mães com filhos autistas. Essas terapias, tá? Que os autistas têm necessidade de fazer, têm que ser cobridas pelo plano. Muitas vezes os planos negam. Normalmente, né? A gente vê bastante essa discussão, essa busca das famílias, né? Para manter esses tratamentos das crianças com autismo. Sim. Porque a dificuldade que elas têm é que normalmente consegue consegue uma fono, mas não consegue uma terapeuta, consegue isso, mas não consegue aquilo. Ou consegue durante um período, a criança tem que parar de fazer o tratamento. Sim. Né? E acaba virando uma bola de neve, porque elas continuam, né, na busca... As famílias se desfazendo, às vezes, de bens, comprometendo a subsistência delas para poder custear esses tratamentos, que normalmente são longos, eles precisam, né, dependendo do grau, né, do autismo, eles precisam por um longo tempo. Sim. Então, o que eles poderiam fazer, assim, para essa questão, assim, dessa negativa? Com a negativa, é buscar a via judicial, infelizmente, né? Claro, pode ser via defensoria pública, não precisa ser um advogado particular. Sim, né? Claro. Mas tem que buscar o que está na Constituição. Não adianta, tem que buscar o teu direito do consumidor ali, como quem paga o plano ou quem é paciente do SUS mesmo, né? A ideia é não se satisfazer com aquela informação, com aquela negativa. Com aquela negativa, né? Tem em mente que é um direito seu, né? E tem que ir atrás, né? Aqui estão nos mandando algumas perguntas, Grazi, que é... Diga, a Antônia Belitz, do Facebook, perguntou que quem tem prioridade. É como a gente estava falando, Antônia, assim, na fila do SUS, todos têm prioridade, né? Não tem como dizer quem vai passar na frente, porque a demanda é muito grande, né? É uma questão de idade. E assim, vai ter portador de doença grave. Sim, exato. Né? Se a doença está avançada ou não. Então, uma série de elementos, de requisitos para configurar. Vai ter criança, vai ter idoso, né? Enfim. Então, não existe Entra no mesmo pacote. No mesmo não adianta. pacote. No mesmo pacote. Entra no mesmo pacote. Por isso que a gente tem que ficar bem atento a essa questão da fila. Porque essa questão da fila é muito... como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra, assim... Não dá para se basear nela, não dá para confiar nessa fila. Não. Né? A pessoa tem que continuar procurando, buscando, insistindo, querendo saber como é que tá o andamento, como é que tá essa questão, porque senão a demora vai permanecer e a saúde não pode esperar, né? Tem uma outra pergunta aqui também do Augusto Silveira. O paciente pode exigir um prazo para a realização do procedimento estando com câncer? A questão do câncer, Augusto... Não é o paciente que pode exigir um prazo, tá? A questão do câncer, normalmente, quando se trata de câncer, é uma questão de urgência. Então, tu tendo o laudo do médico prescrevendo essa urgência para uma cirurgia ou para uma medicação, tu vai reduzir esse prazo. Porque se tu entrar na justiça, é como eu disse, né? A gente faz o pedido liminar, que é para ser cumprido em horas. Por isso a importância da documentação vir bem completinha. Bem completa. Discriminando bem qual é a urgência. Exatamente. Qual é o diagnóstico. Qual é o diagnóstico, o que precisa ser feito. Para que no momento de solicitar via judicial, o juiz que não entende nada de saúde se convença de que realmente o teu caso é urgente e que não pode esperar. Isso é que a gente tem que ter em mente quando for fazer um pedido. É isso aí. Porque assim, ali no tratamento do câncer, o que o médico colocar ali, que o relatório do médico, ele é soberano. É ele que vai determinar tudo. Então, quanto mais informações tiver nesse relatório médico, não tô falando de laudo e nem de atestado, tá, gente? É relatório. O que é relatório?
é descrever tudo desde o início até o fim. início. Ah, não vai fazer o tratamento. Se esse paciente não conseguir o tratamento ou o medicamento, quais são os riscos de saúde que isso traz para ele? Ah, risco de morte? Então, o médico vai colocar ali. Ó, se o paciente tal não tomar o medicamento a curto prazo, né? O médico demonstrar essa emergência, né? Essa urgência. Não simplesmente colocar o diagnóstico e dizer que precisa de cirurgia, ponto. Não. Não, é urgente. Ele precisa fazer a medicação uma vez por mês, né? De 21 em 21 dias. Como é que funciona? Tudo aí. Tudo ali. Agora, é importante a gente lembrar que o paciente, ele precisa aproveitar, tirar o máximo de proveito do médico no momento da consulta. E o que eu digo isso? Porque normalmente a gente vai lá, ele vai dar receita, vai dar o laudo. Às vezes a gente vai olhar em casa o laudo. Não vai olhar nem na frente. Quantas vezes a gente faz isso de nem ler na frente do médico? Quando chega em casa, puxa, mas tu vai ver, não tem nem o CID, o nome tá aí escrito errado, daqui a pouco não tem data do laudo, tenho que voltar para marcar. Volta para marcar a consulta de novo. Como é SUS, eu tenho que consulta, ou eu espero o SUS, que vai marcar lá daqui 1 mês, 2 meses, se for rápido, exato. Ou vou ter que tirar do bolso um dinheiro que eu não tenho para pagar uma consulta para solicitar de novo. Então, é importante a gente ter ciência de que quando a gente vai na frente do médico, toda a documentação que ele for dar é o teu momento, é o teu direito de sentar na frente dele e discutir, ver o que ele está te dando, o que ele está pedindo, o que ele está colocando no papel. Porque toda essa documentação, ela vai ser importante para entrar via judicial. Muito. Muito importante. Muito. E mesmo assim, mesmo tu conferindo ali na hora, às vezes fica faltando alguma coisa. Fica faltando. Sim. Né? Então, é importante que a gente... Poxa, suga tudo que tu puder sugar, né? Daquela consulta, daquele atendimento, porque pode fazer falta lá na frente. Já aconteceu até, Grazi, da minha paciente, eu não sou a médica, né? A minha cliente estar no consultório do médico e eu mandei uma mensagem pra ela dizendo: pede pro médico botar isso, isso, isso e isso. Porque essas coisas não podem faltar. E os médicos não fazem por mal, mas muitas vezes... Porque eles também deixam, não conhecem. Claro, né? Porque eles não estão atuando, né, no processo. Eles não são advogados para saber exatamente o que precisa. Sim. Então, aí é que tá. Aí acaba faltando algumas informações importantes naturalmente. Né? Por isso a importância do paciente ser bem orientado juridicamente para saber o que pedir para o médico. Sim. Porque o médico, ele vai colocar o que ele aprendeu lá. O que ele julga importante. Exato. Ele não sabe que para um processo judicial precisa colocar CIT, precisa colocar... Mal sabe ele, né, Grazi, que um processo judicial tem que ter prova de tudo, né? Exato. Quanto mais prova, e ainda mais fácil de adquirir teu direito. Exato. Não tem. Mas né, tudo bem, né? Cada um no seu quadrado, né? A gente prendendo dos dois lados. A gente tem que ter muito cuidado, né? Eu mandei um áudio escrevi lá algumas coisas que eu queria que constasse no relatório. E depois eu mandei um áudio para ela e disse: olha, não estou de maneira nenhuma querendo interferir no trabalho do doutor, mas é importante que constem essas informações, né? Claro. E não tem problema nenhum da paciente dizer: doutor, olha... Se possível for, coloca todas essas informações, porque eu vou entrar judicialmente para pedir essa medicação que o senhor tá pedindo para eu fazer o uso, porque eu não tenho condições. É muito cara, exato. E ele não vai se negar. Eu acho que o importante é o quê? O importante é o quê? É ter uma relação transparente com quem tá te atendendo, para que ele seja o mais objetivo, para que ele seja o mais claro, para que ele também... Porque o paciente tem que trazer o médico pro lado dela também. Sim. Né? Já que ele não vai tirar a medicação do bolso dele, né? Pra te dar. Então, poxa, traz esse médico pro teu lado e tem uma boa relação com ele para que ele te forneça o maior número de documentos possíveis, né? E os mais esclarecedores. Sim. Mas tem outra pergunta aqui, amiga. Diga. Lá. O Bruno tá perguntando assim, ó. Meu médico do posto fala que não tenho nada no coração, que é ansiedade. Porém, tem histórico na família. Vários morreram do coração. Posso pedir via judicial por um exame de catecismo? Pois é, Bruno. Como que funciona, tá? Tu pode pedir esse exame, tá? Desde que o teu médico ache isso necessário e te dê essa prescrição desse exame, tem que ser prescrito pelo médico. Tem que ter essa prescrição do médico, né? E ainda ele tem que colocar nesse relatório que esse exame é imprescindível para a tua sobrevivência, né? Ele tem que achar isso realmente necessário, né? E aí colocar ali que é urgente que tu faça o exame,
porque estão averiguando uma doença, para ver se tu tem aí essa Uma questão... suspeita de alguma coisa. Essa questão genética toda da tua família, né? Aí seria possível sim, tá? Mas também tu vai ter que ter a negativa do SUS. Não sei se o teu caso é de plano de saúde ou de SUS. Se tu é beneficiário de plano de saúde, o ideal é ver se o plano cobre. Se o plano te der a negativa, tentar judicial. Porque se o médico do SUS estiver solicitando, provavelmente ele vai fazer um encaminhamento lá via SUS. Enfim, SUS, se ele tiver o pedido, claro, dá para fazer o pedido, dá para solicitar via judicial, se ele tiver a requisição do médico. Isso aí. Mais perguntas? Não, Aqui não, por enquanto não. Cancelamento de contrato. De plano de saúde? De plano de saúde. Vamos lá. Até essa semana saiu agora até aumentos dos planos de saúde, né? Aumentos de forma abusiva. Sim, tu comentou que teve um plano aí que aumentou 40%. Só 40%. Só 40%. Só 40%. Pouquinho, né? Imagina, já não é fácil pagar o plano. Exatamente. Bom, cancelamento. Tu falou de cancelamentos, né? Muitos dos cancelamentos de planos de saúde são irregulares. Tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa começa a fazer um tratamento e esse tratamento começa a ficar muito oneroso para o plano de saúde. Tá? Começa a ser um tratamento caro e o plano de saúde vai lá e tu recebe uma notificação, teu plano foi bloqueado. Ou então tu vai fazer um exame... Sem motivo claro. Diz, não tô achando teu plano aqui. Sem motivo nenhum. Não dão justificativa nenhuma. Que claro, né, gente? Se tiver inadimplente, o plano pode cancelar sim, né? Claro, não vamos generalizar. Né? Mas... A gente tá falando de outras situações. Outras situações. De um bloqueio, de um cancelamento unilateral. Que o plano simplesmente... Tu não deu causa para aquilo. Não deu causa para aquilo. E o plano foi lá e cortou. A única coisa que... O que é mais normal de acontecer é quando a pessoa começa a usar muito o plano... né? Desenvolver uma doença e começa a fazer muitos exames, muitas consultas, muitos exames. Era demais. Muitos exames são caros, né? E aí o plano vai lá e cancela. O que dá pra fazer, tá? Nesses casos, a gente costuma entrar com uma... Se a pessoa tá fazendo um tratamento, tá ali com uma doença, e tava utilizando o plano, a gente costuma entrar com uma ação de manutenção de plano de saúde. A gente junta ali comprovantes de que o plano estava em dia, do diagnóstico da doença, de que a pessoa vinha utilizando, e desse cancelamento... E solicita negativos quais são os motivos que esse plano... Sim. Na verdade, eles não justificam, tá? Porque não tem justificando já é a resposta. Não justificando já é a resposta. Exatamente. Né? Tá? Porque não tem justificativa mesmo. Eles fazem isso normalmente por causa dessa onerosidade... Da oneração dos valores, plano. Né? Às vezes se torna caro para eles também. Mas aí não pode, no momento que a pessoa mais precisa... simplesmente cancelar o plano sem nenhuma justificativa, sem nenhuma notificação prévia. A pessoa tá contando ali que tem o plano, tá com o seu plano em dia. E aí chega lá pra fazer um exame. Teu plano tá cancelado. Tudo certo. O que tu faz? Chega pra marcar o exame, que era de urgência, não consegue marcar. Não consegue marcar. E daí, vou ter que ir lá, cancelado. Tira dinheiro do bolso, recorre, faz um empréstimo no banco pra pagar um exame que eu não tava nem esperando. Né? Normalmente é o que as pessoas fazem, mas assim... tem como resolver a reintegração desse plano. Reintegração, na verdade, não é bem a palavra certa. É a manutenção. Manutenção. Para que continuem... Né? Para que continue mantendo o plano enquanto esse tratamento fazendo durar. A prestação de serviços. Né? Se tu tem um diagnóstico ali de tratamento por tempo indeterminado, o plano não pode tirar esse benefício, né? Que tu vem pagando em dia para ter. Sim, eu fiz uma contratação. Então assim... Aí a gente também alega a questão toda do princípio do contrato lá, da manutenção do contrato, que ele tem que se manter, né? Mas... então a gente tem que entrar com essa ação de manutenção de contrato. Tá, perfeito. Tá? Show. Acho que tem mais perguntas aqui. Vamos ver. Depois a gente fala sobre os planos de saúde para pagar medicação de alto custo. Tá bom. A Nadir Schmidt está perguntando se pode trocar de unidade de saúde de posto para acelerar o atendimento. Oi, dona Nadir, como é que funciona isso, tá? Os postos de saúde municipais, eles são todos num mesmo sistema, tá? Que é o sistema do SUS, que é o sistema ali do município de saúde. Então, eu acho bem difícil a senhora trocando de posto de saúde que isso vai acelerar, tá? Que vai acelerar o seu atendimento, que ela perguntou aqui. Mas ela tá para
Para conseguir a consulta? Pois é, posso trocar de unidade de saúde de posto para acelerar o atendimento? Me parece que é a consulta, né? Às vezes pode ser que tenha posto que tenha, se for o Uma primeiro... demanda maior. Uma demanda maior, né? Que nem todos os postos de saúde têm as mesmas especialidades, né? É, também. Mas, via de regra, assim, o sistema é o mesmo, né? Do município todo. Uhum. Então, só na prática mesmo. Só a senhora vendo no seu posto de saúde, vendo em outro se vai ser mais rápido esse primeiro atendimento. Mas o sistema é para ser o mesmo, né? Tá. O que mais tu quer saber de... Medicação de alto custo. Medicação de alto custo. Bom, dentro dessa questão até do cancelamento dos planos de saúde, né? A medicação de alto custo, a gente até falou um pouco, que é aquela questão de que tá lá na Constituição que a saúde é para todos, né? E a medicação de alto custo, tem claro que primeiro tentar no SUS. Quem tem plano de saúde, o plano tem que fornecer medicação também. Não é só internação em consultas e exames. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, mas o plano tem que fornecer medicamento. E tendo essa negativa, o plano vai dizer, não vou fornecer, porque não tá no rol da ANS. O SUS também diz muito disso. A resposta é sempre a mesma, né? O rol da ANS. O rol da ANS sempre é culpado, né? Tem que pedir via judicial. Aí, o que se faz, né? Se faz um orçamento do medicamento, em farmácia comum mesmo, né? Pelo menos 3 orçamentos. 3 orçamentos, e o médico disse que tu precisa de 1 caixa, 2 caixas por mês. Faz esse orçamento para ver qual seria o teu custo mensal disso, né? E entra judicialmente, aí tem toda lá a listagem das medicações que o SUS deve fornecer, que o plano de saúde deve fornecer. Daí o advogado vai demonstrar essa obrigação e vai demonstrar qual seria o teu custo mensal, né? E pedir essa medicação para o Estado ou para o plano. Se for de urgência, vai sair, a gente vai fazer o pedido liminar, vai sair em algumas horas. Perfeito. Jefferson, temos mais perguntas? Eu acho que tem mais alguma coisa aqui. Peraí. Tem. Sou de Canela. Posso consultar em Gramado para poder operar mais rápido? Em Gramado, as cirurgias são mais rápidas. A Janete Mombach. Essa questão dos municípios, né? Normalmente, eles querem que seja... Cada cidade cuida dos seus moradores. Né? Consultar, eu acredito até que a senhora possa consultar. Agora, a questão da cirurgia, eu já não sei se eles vão conseguir encaminhar ela. É que vai ser barrado na questão por causa do atendimento ali. Se não é morador, vai ser barrado em algum momento. Eles vão olhar provavelmente a sua carteirinha do SUS ali, né? Que vai puxar o cadastro, então é uma coisa e vão lhe mandar de volta pra Canela. Exatamente. Isso normalmente eles fazem. Exato. Né? Gurias, deixa eu fazer uma pergunta em particular. Pode. Sou turista, estou visitando Gramado, por exemplo, Gramado ou Canela. Sofri um acidente. Um acidente aconteceu, um carro me atropelou na avenida, etc. Quebrei a perna. É gravíssimo, problema na perna, ali atingiu o joelho. Não vou ficar um bom tempo sem caminhar. Essa cirurgia, normalmente ela não é feita no hospital de Gramado ou Canela, que seja, porque tem que ser destinada ao seu hospital de destino. Mas eu não tenho mobilidade, não consigo. Estou sem dinheiro, não consigo viajar. O que fazer nessa situação? Como proceder? Eu tenho que procurar lá na minha região, lá na minha cidade, ou eu procuro, quero aqui em Gramado, procuro aqui. Como é desmembrado isso judicialmente? Olha, se é um turista, né, o primeiro atendimento, o turista está aqui em Gramado ou Canela. Esse turista tem que ir num pronto atendimento ou no hospital de Gramado e Canela, e o atendimento não pode ser negado. E vai ser encaminhado para algum lugar. Vai ser encaminhado para algum lugar, né? Para um hospital especialista aí num traumato, alguma coisa nesse sentido. Mas o atendimento, mesmo a pessoa não sendo daqui, via de regra, ele não pode ser negado. Né? Se precisar de cirurgia, tem que fazer a cirurgia. Imagina uma pessoa lá do Nordeste que está aqui em Gramado e Canela. Acontece uma situação assim, né? Ela não pode ficar sem atendimento. Mas como é que funciona a questão aí do leito? É cobrado do hospital da região dele? Não. Não? Do atendimento de onde está prestando o atendimento. Quem vai custear é o hospital que está prestando atendimento. É o município que está prestando atendimento. Não é cobrado lá do local dele. Lá no local, então. Aí, nessa hora, a Constituição se cumpre, né? Que é o direito da saúde de todos, né? Exato. Aí tá se cumprindo.
Mas eu tenho certeza... São raros casos, mas dá certo. Que nesses casos o município tem vontade de mandar uma cartinha lá, ó, pro município, ó, só pra te avisar que atende teu filhote aqui, ó. Né? É cobrado. Agora vamos para uma outra situação, tá? Muitas cirurgias, de algum tipo de cirurgia, ela não é feita na cidade, ela tem que se deslocar para outros hospitais. Gramado, por exemplo, mandava muito tempo para Caxias, tá? Mas agora existem algumas situações que vai lá para Erechim, onde é bem distante, e aí tem aquela questão de ser distante, tem pessoas que não podem viajar muito tempo, porque tem um problema de saúde, coluna, passa mal. O que essa pessoa pode fazer para isso? Ela pode solicitar, eu não posso ir lá. E aí a secretaria, eu estou fazendo uma suposição aqui da gente. Aí a secretaria diz, não, a gente está agora, nosso plano só cobre lá em Erechim. Eu posso solicitar que seja feito numa outra cidade e a prefeitura pagar isso ou não? Existe uma maneira via judicial para poder conseguir fazer isso? Ou não existe? Tem que... Desculpa. Acabei de cortando. Não, na verdade, assim, ó... A pessoa mora aqui em Gramado e tem que ir até Erechim e não tem condições de ir até lá, né? O médico prescreveu tal cirurgia e só tem lá, o município daqui tem que pelo menos disponibilizar uma ambulância, né? Uma ambulância equipada que dê já condições... que não está fornecendo na própria cidade, vai dessa fornecer pessoa pelo chegar menos até lá. Transporte, exato. Né? Então tem que fazer se cumprir o que o médico está determinando para a saúde daquele paciente. O município tem que custear uma ambulância equipada, né? A gente vê muita ambulância fazendo remoções para outras cidades, né? Provavelmente é nesses casos aí que a pessoa não tem como ir ou está debilitada a ponto de necessitar daquela ambulância equipada ali. E a nossa região, na verdade, toda a região tem um grande problema em relação às ambulâncias, né? Porque precisa de ambulância daqui, manda vir de Caxias, Igrejinha manda vir de Taquara, enfim. Então, tem bastante problema, né, relacionado, né, à prestação de serviço, né, nesse sentido, né? E existe prazo mínimo ou prazo máximo para poder fazer esse encaminhamento e aí ganhar essa questão na justiça quando é questão operação, um operatório ou além de cirurgia, algum exame mais delicado, muito caro? Tem um prazo mínimo ou máximo que acontece isso? Quem determina isso é o próprio médico. O próprio médico vai dizer, olha, tu precisa fazer isso em menos de uma semana. Tu precisa fazer isso para ontem. É o próprio médico. Só que de acordo com a urgência que o médico vai colocar no prontuário, é o que o juiz vai se basear. O juiz, sim, quando ele dá a decisão dele, ele vai estipular um prazo para que seja cumprida aquela decisão. Então, não cumprindo aquela decisão, não cumprindo a decisão, aí vem aquela questão que a gente estava falando das multas, né? Da Isso multa. Aí. Então, sim, vai ser determinado, na decisão já vai ter um prazo estipulado ali pelo juiz. E existe algum site, algum órgão público onde eu possa conferir como está o andamento dessa fila de SUS operações? Ou isso fica em cada secretaria e não tem acesso a isso? Tem, eu não sei como é que tá agora, faz bastante tempo que eu não vejo, tá? Mas tem sites da Secretaria de Saúde do Estado, normalmente tem essas informações. Teria uma transparência, um acesso que eu consigo... Exatamente. Principalmente no caso direito, oncológico, né? Exatamente. Depois a gente pode colocar o link no vídeo. Quando a gente postar o vídeo, a gente pode colocar o link do site da Secretaria de Saúde. Da transparência. Isso aí. Ok. Se tiver mais perguntas, a gente já vai fazendo para vocês. Tá bom, então. Mas assim, gente, o que a gente tá querendo explanar, assim, de forma mais geral hoje, né? É que a saúde realmente é um direito de todos. E assim, vocês não têm que se conformar com as negativas, tanto de plano de saúde ou de SUS, tá? Porque muitas vezes, se vocês colocarem em Google e qualquer coisa, vocês vão ver quanto tem aumentado o processo contra plano de saúde e contra SUS. Tá? É uma coisa exorbitante, assim, contra plano de saúde, principalmente. Não achem que é errado cobrar, Não é errado. Na verdade, eles fazem muita coisa errado. Porque se entra judicialmente é porque tu tá tendo um direito violado. E assim, tu tá comprovando o teu direito, né? No momento que tu tá entrando exatamente, ali. Exatamente. Né? Ninguém melhor que o médico para saber o que o paciente precisa. E aí vem o plano dizer que não vou te dar. Te vira. Né? Sabe que essa moça do câncer, que é minha cliente, ela disse que quando teve essa troca de medicação, né, que ela
deram um outro qualquer lá para ela tomar. Ela chegou a fazer uso durante um tempo da medicação. Da medicação certa, né? E depois um tempo negaram. E aí ela disse pra mim assim, doutora, eu vou te dizer, eles querem mais é que a gente morra. Tu pensa que coisa triste. Eles querem mais é que a gente morra pra eles não ter mais que fornecer a medicação. Já pensou? Que ficou tão transparente isso pra ela, né? Que eles percebem essas negativas. Que, querendo ou não, a pessoa sente... poxa, tô doente. Tô indo lá pedir um atendimento. Eu preciso implorar pelo atendimento. Eu preciso implorar pela medicação. Né? Implorar que o médico te dê uma atenção. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que tem médicos que tu chega e tu não te sente nem um pouco bem. Exato. Né? Na frente daquele médico, assim, porque nem te olha, às vezes, nem te examina, né? Tu sabe que até essa semana uma cliente comentou que ela tá usando a bolsinha... não lembro o nome dela. Não lembro o nome, agora me fugiu também. Qual? Colostomia. Colostomia, isso. E ela foi passar por uma perícia, tá? Uma perícia, né, para solicitar um benefício. E ela comentou, ela disse, Grazi, poxa, será que não tem como eu pedir um benefício para que eu receba, né, pro resto da vida, assim? Porque, e ela é jovem. Porque, cara, é muita humilhação. Eu tenho que estar passando de novo toda a perícia, eu vou lá. A médica pede, assim... ela enxergou que eu tava com a bolsinha, mas ela, mesmo assim, ela pediu para eu tirar a blusa, sabe? Então... Principalmente pra mulher, que tem a questão da vaidade. Tu tá se expondo, tu tá doente, tu não tá se sentindo bem. Tu tem que passar por todas essas situações, né? Então, eu acho que não é só um tratamento de saúde, né? É muito mais amplo os problemas que isso envolve, né? Com certeza. E aí, a gente pode até entrar numa outra esfera, mas claro, vamos ter que deixar para outro dia, porque a situação, né? O assunto é muito amplo. Mas tem toda a questão da saúde mental também, né? Claro, e não só do doente, na verdade, de toda a família, né? De toda a família, de toda a família. Que deveria ter uma assistência, né? Porque como é que tu vai dar suporte para aquele paciente que tá dentro de casa, tá com dor, não tá conseguindo a medicação? O que tu diz para esse filho, né? Pro teu pai ou pra tua mãe que estão dentro de casa precisando de uma medicação e não consegue? Ou estão precisando de uma cirurgia e não consegue? Sabe que eu sempre digo assim, né? Esses pacientes que acabam ficando acamados em casa... E aí tem a mãe ou a esposa que fica ali, ela é enfermeira, ela é fisioterapeuta, ela é fonoaudióloga, ela é quem dá banho, ela é uma cuidadora de idoso, eu digo, essa pessoa não é mais a mãe, essa pessoa não é mais a irmã. Não, ela essa pessoa perdeu não é mais a esposa. Perdeu a identidade dela, né? Completamente. Então, assim, uma pessoa dessas precisa de um profissional para estar ali auxiliando. Porque se esse familiar perde a identidade, como tu falou. Perde a identidade mesmo, porque ele se torna a enfermeira, a físio, a fono, a cuidadora de idoso, né? Que ela menos é naquele momento a esposa, que ela menos é ali a mãe, que ela menos é ali a irmã. Né? Não, tô dando um exemplo como se fosse uma mulher cuidando, mas... Sim, né? normalmente acaba ficando, né, esses cuidados, né? Até agora me lembrei de uma situação daquele rapaz que a gente fez o atendimento que tinha o tumor na boca. Né, que era uma situação que o caso estava tão avançado que não existia mais a possibilidade de fazer a troca de curativo em casa. Né? E daí eu te pergunto o seguinte, esses familiares, eles não têm conhecimento, eles não são técnicos de enfermagem, eles não são enfermeiros, eles não são médicos. O rosto daquela pessoa, daquele senhor ali... Ela precisava de um cuidado especial. E o familiar não tem esse conhecimento. De um profissional, né? De um né? profissional. E até aquele momento a pessoa não tinha. Então, poxa, até onde vai a capacidade, né, do ser humano de prestar o serviço que o outro precisa? Até onde vai? Porque o conhecimento tu não tem. Tu quer fazer, mas tu não consegue. Né? E é por isso que vem a obrigação do Estado, né? Município... Né, de fornecer, de ter esses profissionais à disposição do cidadão, né? Quando tem esse tipo de necessidade. Mesmo que seja um cuidado em casa, né? Que é o que a gente chama de home care, né? O home care é quando tem uma pessoa que está em casa que precisa de cuidados em casa, né? 24 horas. 24 horas, enfermagem, né? Enfim. E o Estado, então, tem que disponibilizar. Né? O direito da saúde realmente é para todos e tem que ser tratado de forma igualitária. Infelizmente, na prática, não é bem o que acontece, mas deveria ser. E a gente vem lutando para que isso aconteça, né? Até quando a gente fala assim,
é direito de todos, as pessoas, elas precisam entender que elas não chegam no balcão e vão receber isso. Ah, não vão. Não vão receber isso. Não vão. Mas o que a gente precisa, assim, até trazer essas informações, esses esclarecimentos para as pessoas que estão nos ouvindo, é que elas não normalizem essas negativas. Ok, cheguei no balcão, não consegui aquilo que eu quero, o que eu preciso. Eu preciso, né? Qual é o caminho que eu preciso trilhar para chegar lá mais rápido? Eu acho que é mais por aí. É buscar a via judicial. Infelizmente, eu sei que tem muita gente aí que não gosta. Que nesse tempo eu escutei alguém dizer: eu não posso nem passar perto de um fórum que eu não gosto. Às vezes é preciso, gente. Às vezes é pro bem. Às vezes é pra tu conseguir o teu direito. Exato, né? Exato. Tem que buscar, tem que ir atrás. Se virou judicialmente, é porque é um direito. E porque na via administrativa tu tentou e já não deu. Não deu. Né? Então para de brigar. Chega. A primeira negativa não espera mais. Não perde tempo. É. Isso aí. O internauta Bruno, aquele que falou sobre a questão ali do cateterismo, era cateterismo que ele estava perguntando. Cateterismo. Ele diz que existe na família um histórico de pessoas que já morreram com doença do coração. Só que ele vai no médico, ele consulta, os médicos falam com ansiedade. Ele já trocou de médico, mas devido ao histórico que fica lá no computador, eles sempre falam que é ansiedade. Meus sintomas são exatamente como dos familiares que faleceram. Como eu posso exigir um exame de cateterismo para saber se eu não tenho nada no coração? Porque familiares já morreram e eu não quero passar pela mesma situação. Não tenho dinheiro para pagar hoje um cateterismo. Como proceder via judicialmente? Bom, eu não sei se ele tem a prescrição do médico, né? O médico do posto, os dois médicos dizem para ele que é ansiedade, que não é nada no coração. Não dão a prescrição, não solicitam o exame. Na prescrição, não. Porém, ele tem um histórico familiar que diz que os familiares já tiveram o mesmo sintoma dele e acabaram falecendo. E agora, nessa situação, gurias, Bruno, se tu pudesse pegar um pouquinho mais, a gente agradece aqui, tá? Mas vamos tentar responder assim. Mas assim, né, Bruno, o que acontece? Quem vai... infelizmente, eu entendo que tu tá indo no SUS e que 2 médicos já deram esse diagnóstico. Eu acho que tu tem que tentar daqui a pouquinho outro profissional ainda, até o profissional te prescrever... Te acolher, te entender tua situação. E prescrever esse exame, né? Porque sem um médico dizendo, olha, o Bruno precisa desse exame, não vai conseguir. Né? Sem a prescrição do médico, tu não vai conseguir fazer esse exame. Então, o ideal seria tu ainda consultar outro médico que vá, como a doutora Grazi disse ali, te entender, te acolher e fazer, né? Pedir, solicitar esse exame. E talvez tu consiga pelo SUS também esse exame, né? Existe uma possibilidade. Mas precisa da requisição. Mas precisa da requisição médica. Sem a requisição médica não tem como fazer, infelizmente. Mais uma perguntinha aqui, antes de passar para Leandro Castro faz a seguinte pergunta. Minha filha Jéssica, ela está atualmente com 15 anos, tá? Ela teve um problema, um acidente e ficou com uma deformidade no rosto. Os médicos dizem que ela é muito nova ainda para poder fazer essa cirurgia definitiva. Mas ela sente muito porque no colégio zombam, riem dela e eu não gosto disso. O que eu posso fazer para ajudá-la? Existe uma maneira judicial de eu fazer uma requisição para fazer uma cirurgia, uma plástica no rosto? É uma situação parecida com a do Bruno, assim. Sem o médico prescrever a cirurgia, é muito difícil de tu conseguir via judicial. Tem que entender o porquê que esse médico está dizendo que ainda não é possível, né? Ou daqui a pouco procurar também outro profissional. Para ver se esse outro profissional entende melhor a situação dele e concorda em fazer essa prescrição de cirurgia já na idade que ela tá, né? Porque quando ele fala que ele acha muito nova, eu entendo que existe alguma... pode ser por algum motivo. Por que motivo que esse médico não tá, né? Querendo fazer agora. Então, daqui a pouquinho, procurar outro profissional. Mas, assim, o que eu posso dizer, assim, afirmar com certeza é que se não tem a prescrição do médico, na via judicial não tem como conseguir. Só com a prescrição médica mesmo. Ok, só deixa eu aproveitar aqui, tem bastante gente participando aqui no Instagram, tem muita gente, está tanto quanto nas redes aí do Siga Descontos, tá? Do Siga, YouTube, Facebook, Instagram e também está no das meninas aqui. Repitam o Instagram para quem quer aproveitar, fazer uma pergunta, um comentário, até para uma próxima oportunidade de responder. Se quiserem mandar lá no direct, o meu Instagram é Rossana, com 2 S, rossanagomes.adv e o meu é adv.grazipereira. Tá?
Se você não anotou, a gente vai deixar depois aí no descritivo para você aí seguir as gurias também e saber todas as informações, ficar atualizado. O programa que é semanal, toda semana tem um programa novo aqui com assuntos interessantes. E você tem suas dúvidas? Deixe nos comentários para elas aí no decorrer das semanas ir respondendo. Isso aí. Bom, pessoal, hoje, você acha que seria isso hoje, né, Jefferson? Já tá no nosso horário aí. Então, hoje a gente veio falar um pouquinho sobre o direito da saúde. Vamos voltar com esse assunto ainda muitas vezes, porque ainda tem muita coisa para se... Muita demanda, muitas dúvidas. Demanda, Por né? isso que podem ir mandando podem sugestões, ir mandando. questionamentos pra gente Isso. trazer para outros programas também, né? Isso aí. Então tá. Tá, gente? Obrigada por estar conosco aí. E até a próxima, Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.